Okay, hello. You're okay? Are you good? Ok, good. Ok. Pessoal, a gente vai começar hoje vendo essas duas expressões aqui, ó. There is and there are, que são muito importantes. Talvez essa seja uma das aulas mais importantes que nós vamos ter desde o início do programa, tá bom? Então, aqui diz assim, ó. We use there is and there are to show that something exists. Ou seja, a gente usa essa estrutura aqui, there is e there are, para falar que algo existe em inglês, né? Então, assim, em termos práticos, é quando você quer dizer que há alguma coisa. Por exemplo, você quer falar que tem alguma coisa, mas não no sentido de possuir, no sentido de existir, de haver, né? Se eu falar assim, por exemplo, há um telefone sobre a mesa, né? Ou então tem um telefone sobre a mesa. Esse tem não é de posse, é só de existência, tá? Então, a gente não vai usar o have para falar desse tem, porque o have é só para posse. Nós vamos usar o quê? There is ou there are, tá? E qual é a diferença? Isabela, o que você acha que é a diferença entre there is e there are? Esses são os e esse é? Exatamente, é o fato de ser plural ou singular, tá? De ser plural ou Tá. singular. Mas na tradução é simplesmente HA, né? Ou então existe, tá? Então, olha os exemplos aqui, ó. Tem o carinha aqui, né? Ó, there is a university. Então, há uma universidade. Vamos supor que esteja falando de uma cidade, né, de uma região. Há uma universidade. There is a university. Né? Agora, se você está falando de algo no plural, parques, tem mais de um parque. Daí você não vai usar o there is, porque there is é para singular. Você vai usar o there are. Ok? Então, Ok. essa é a diferença. There is é para singular, there are is for plural. So, repeat, please, Agatha and Isabella. There is a university. There is university. Uhum, isso, muito boa pronúncia. Não esquece desse A aqui, tá bom? Tá. There is a university. There is a university. Very good, thank you. Agatha, please. There is a university. There is a university. Uhum, ok, good. Agora vamos falar no plural. Tem parques. Isabella, there are parks. There are parks. Very good. Agatha, there are parks. There are parks. Ok, good. Então, Agatha, me diz, qual que a gente usa para o singular? There is ou there are? Is. There is. Muito bem. Isabela, quando que a gente usa there is ou there are? Para qual situação? Para falar do quê? O there is é singular e o there are é plural. Isso. Ou eles falam do quê? Os dois. De posse ou de existência? De existência. De existência. Muito bem. Ok. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Ó. O que está em marronzinho é no singular, ó, e o que está em verdinho é no plural. Ok? Então, aqui, ó, nessa caixinha, ele diz assim: Ô, Pro, uma uma pergunta. coisa. Sim. O there are parks seria tem dois parques? Ou são a parques? Não sei, como é que fica? Ok. Fica há parques. Ah, tá. Né? Vamos supor assim, na sua cidade tem parques? Vai falar tem parques ou há parques. Parks. Ah, tá, Ok? ok. There are parques. Mas nada te impede de dizer o número também. 2, 3. Vamos supor que você quer falar, ó, teacher, na minha cidade tem 2 parques. Daí você pode falar, there are 2 parks in my city. Ok? Ok, Yeah? sure. Good. Let's move on. So, vamos praticar aqui um pouquinho, ó. Tem uma universidade ou há uma universidade, né? Repeat, please. There is a university. There There is is a a university. university.
Ok, good. Essas duas letrinhas no final a gente lê university, university. Vai. University. Agatha? University. Very good, very good. Agora vamos falar que tem um banco na cidade. Isabella, please. There is a bank. There's a bank. Agora vamos falar que tem uma mulher no ponto de ônibus. Agatha? There is a woman at the bus stop. Isso, muito bom. Essas duas palavrinhas aqui, ó, a gente vai ler juntas. At the. At the. At the Uhum. There is a woman at the bus stop. There is a woman at the bus stop. Uhum. Good. Nice. Agora vamos dizer que tem um livro. Isabella, please. There is a book. There's a book. Agora vamos fazer os exemplos no plural. Olha só. Tem 4 cadeiras na sala. Né? Agatha, please. There are 4 Chairs chairs in the home in the room. in the room. Okay, that's good. Thank you. Isabella, please. There are a lot of parks. Yes. Tem 3 cachorros. Agatha? There are 3 dogs. 3 dogs. Uhum. Isabella, tem duas livrarias, não, 2 bibliotecas na cidade. There are 2 libraries. Libraries. Libraries in the city. Mhm. Okay. How many people are there here? Isabella, how many people are there here? They are 4 people. 4 people. Good. How many people are there here, Agatha? How many? Quantas? One. Isso, então vamos dizer there is one person. Fala para mim. There is. Agatha, there is one person. Tá ouvindo? Será Aconteceu que alguma coisa. Ela saiu. Ok. Voltou. Vamos ver. Ok. Bom, tem algumas coisas que a gente usa junto com there is e there are, tá? Então, por exemplo, se você quiser dizer que tem muitos de alguma coisa, ou um pouco, algumas coisas... Ah lá, deixa eu admitir ela aqui. Hello, Agatha? Hello, Agatha? Então, aqui, ó, eu quero falar que tem algumas ou poucas, umas poucas. Então, nós vamos falar a few. A few é o quê, bro? A few significa algumas. Tá. Algumas. E se você tira o a, se você fala só few, aí significa poucas. Tá? Então, mas para essa aula nós vamos utilizar o a few. Ok? Ok. Tá. Então, e o contrário, se você quiser dizer que tem muito de alguma coisa, então você vai dizer a lot of, ou então lots of. Tá? A diferença desse para esse é que aqui a gente usa o a, e aqui não. Só isso. Essa é a Mas única aí diferença. acrescenta o S, é isso?
acrescenta o S, ok? Então vamos lá, fala assim para mim. Há algumas árvores. Ágata, por favor, há algumas árvores. Como fala? A few. Isso, ó. There are a few cheese trees. trees. Trees, muito bom. Então aqui você disse há algumas árvores. Agora vamos dizer que tem muitas árvores. Vai lá, Agatha ainda? There are a lot of trees. Isso. Ou There are lots of drinks. muito bem, isso mesmo. Agora vamos falar que tem algumas pessoas, Isabela, There are a few people. É e vamos few? falar Como é que que tem fala? isso mesmo, a few people. A few people, ok. Agora vamos dizer que tem um monte de gente, vai. They are a lot. There are a lot of people. Isso, só cuidado que no comecinho não é they are, é there. There are. There, there are a lot of people. Good. Or They are. Como é que pronuncia? lots of. Lots of people. They are Lots of. lots of people. Yes. Ok, ok. Nice, nice. Então agora a gente vai praticar um pouquinho, ó. Então, nós vamos completar as frases com there is, there are, ok? Então, a nossa referência vai ser as palavras in bold. O que significa in bold? É em negrito, tá? Então, as palavrinhas que estiverem em negrito, que vão dizer se a gente vai escolher there is ou there are, Tá. ok? Pro, uma pergunta. No lot Uhum. of é para muitas, como se fossem muitas árvores ou muitas pessoas. E o lots of é o quê? Também, a mesma coisa. Tá, e qual a Tanto diferença para usar? não tem diferença nenhuma, só o A mesmo e o S. Então você pode falar a lot of people ou então lots of people, dá na mesma, tá? São só maneiras diferentes de falar, Tá bom, ok? ok. Então tá. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse daqui juntas, tá? Tá. E eu já volto para ver a resposta. Então deixa eu Ô, fazer. Pro, calma aí, deixa eu perguntar. Yes, pode perguntar. Eu não entendi, porque eu tava anotando aqui. Ah, Então, tá joia. é para usar um ou outro, certo? Isso, Só que aí exatamente. vai vir o is ou are antes? É isso? O que vai no espaço é esse daqui ou esse. Tá? Ah, Então, por exemplo, vamos fazer juntos o número 1. Então, ó, 3 restaurantes. Então, a ideia que você quer expressar é existem 3 restaurantes ou há 3 restaurantes. então, Então, para there falar are. essa ideia, qual que vai ser? There is ou there are 3 restaurants? There are. There are. There are. Ah, tá, Ok? entendi. Ok, Então, o que está em negrito que vai dizer se você vai usar um ou outro. Ok? tá, ok. Então, vamos lá. Espera só um segundinho que eu estou separando aqui.
Voltemos. E aí, me conta, como é que foi o exercício? Foi tranquilo. Tranquilo? Sim, Beleza. Vamos dar uma conferida, então? Então, vamos. vamos lá. É... A Agatha tá aí também? Sim. Ah, tá. Agora eu fiz a gradinha aqui. Ok. Então, eu gostaria de ver o número 5. Número 5. Então, Isabela, começa para mim, por gentileza. There are 10 cafes near my university. Yes, very good. O que quer dizer essa frase? Tem uma cafeteria. O que é near? Próximo. Próxima à minha universidade. Exatamente. 10 cafés são 10 cafeterias, né? Então, Hum, tem 10 cafeterias nossa, próximo à universidade. Ok? ok. Now let's see. Number 7, Agatha, please. There they are here English teachers. Sorry, desculpa, é o 7, tá? O 7, por Ah, gentileza. tá. É 7. There is a small cat in the garden. 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 Isso, sorry. Isso. Ok. Sua pronúncia está melhorando, viu? Está melhorando da primeira aula para cá. Estou gostando. E o que quer dizer essa número 7? Não sei, teacher. Oh, tudo bem. A small cat, um gatinho, um pequeno gato. Então, tem ou há um pequeno gato no jardim, in the garden. Ok? Então, aqui Ok, nós usamos there is porque é um gato só. Yeah? certo. Very good. Now, let's see number 2, please, Isabella. There is a car in front of our house. Very good. What's the meaning? Qual o significado? What's the meaning? Tem um carro. Eu não sei o que é esse front. In front of é na frente de. Ah, tá. Na frente da nossa casa. Nossa casa. Muito bem. Vamos ver number 10. 10. Number 10. Agatha, please. There are a lot of cars on the Road. 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 Yes. Road. Road. Road é estrada. O que quer dizer essa frase? What's the meaning? Qual é o significado da 10? Carros. O Carros que na é? estrada. Alguns carros na Muitos estrada. carros. A lot of. Muitos carros. Tá? Tem muitos carros na estrada. Há muitos carros na estrada. Ok? Essas palavras aqui, ó, esse THE e o próprio there aqui, a gente tem que falar ele bem forte, como se fosse quase um D, tá? Então vai ser there are a lot of cars on the road, ok? Bem forte, como se fosse um D. The road, there are. Tá, vamos de novo ao número 10. Agatha, please. There are. There are a lot of cars. A lot of cars On. or Esse aqui, ó, bem forte. On. on The road. or double. Tá certo? Nossa, eu rabisquei tanto ali que tá. Ó, on the road. On the road. Or the road. Okay, good. Thank you. Very nice, girls. Let's see. Our next slide is 11. Então, agora,
olhando para essa imagem da cidade, nós vamos dizer quantas coisas tem, tá? Então, por exemplo, ó, tree é árvore, certo? Então, aqui, ó, dá para ver uma, duas e outra aqui, ó, só o fundinho dela aqui, né? A base dela. Dá para ver 3 árvores. Então, o que que eu vou falar? There are 3. Tree? É igual a Exatamente, ó, pronúncia? trava a língua aí. Não, o número 3 tem um H. O número 3 a gente vai pôr a língua entre os dentes, ó, e deixar o ar passar um pouquinho. Three. E a Tree. palavra árvore não tem um H. Então, daí a língua vibra normalmente, ó. Tree. Tá? Tree. Então, como que ficaria 3 árvores, teacher? 3 tree. Tree, né? Desculpa. 3 trees. Tree. Eita. Isso. 3 trees. Ok? Pode Então, vamos falar lá. também a few? Também poderia. Também poderia. Uhum. A few trees. É mais fácil do que 3 trees, né? Aham. Ok. Agatha, vamos tentar, ó. 3 árvores. 3 trees. 3 trees. Ok. Então vamos. Há 3 árvores. There are 3 trees. Vai. There are trees. Ok. As duas palavrinhas ainda estão meio parecidas, mas é com a prática, tá? Então, o número 3 você tem que colocar um H lá. 3. Tree. Ok, tá melhor. Tá melhor. Ok. Então, agora, ó, essa palavra aqui, pessoal, bush, significa arbusto, tá? Uhum. Então, como que a gente montaria essa frase? Isabela, fala para mim. There are a few bushes. A few bushes. Uhum. There are a few bushes. Very good. Excellent. Ok. Agora vamos usar essa palavra aqui, ó. Bench. Bench é o banco de praça. Esse tipo de banco aqui, de praça, de parque, é bench, tá? Então vamos lá. Quantos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So, Agatha, there are 6. No. 5 6. Tá. There are 5 bush benches. benches. Isso, muito bom, muito bom. Agora essa palavra aqui, ó, pessoal, vamos aprender, ó, vocabulário novo. Crosswalk. Crosswalk, isso significa essa faixa de pedestres, tá? Então, vamos lá, Isabela, sua vez. Conta aí quantos que tem e faz a Four. frase. There are 4 crosswalks. Ok. Walks, põe um S aqui, tá? Walks. There are 5, tem esse também, ó. There are 5 crosswalks. There are 5 crosswalks. Beautiful, very good. Agora vamos aprender essa palavra aqui, ó. Mais um vocabulário novo, hein? Trash can é a lata de lixo, tá? Então a pronúncia é trash can. Vai lá? Trash can. Trash can. Então, Agatha, monta para mim a frase. There is a trash can. Very good, very good, very good, very good. Ok, qual outra que nós não vimos? Fonte. Então, fountain, fountain. Isabella, please. There is a fountain. Very good, there's a fountain. E por último, street light. Street light. Agatha? There
are 4 street lights. Isso, põe o S no plural. There are 4 street lights. There are 4 street lights. Street lights, ok. Muito bom, vocês mandaram super bem nesse slide, hein? Muito legal, gostei mesmo. Aqui tem uma regrinha importante, tá? Principalmente na hora que for fazer o exercício em casa, que é o seguinte, ó. No singular, a gente pode falar a forma contraída. There is, olha só aqui, ó. There is é a forma longa e there's é a forma curta. Tá? Então, quando você estiver se referindo a uma coisa só, você pode usar a forma curta. Então, por exemplo, ó, gas station é posto de gasolina, tá? Então, você pode falar, ó, tanto essa quanto essa. There is a gas station ou there's a gas station. O significado é o mesmo. Você só juntou as duas palavrinhas. Agora, Isso não entra na minha tá? cabeça de jeito nenhum, gente. Meu Deus. Quando eu Não, mas vejo que tem esse, como é que fala esse? É você aposta? aspas? É isso, aposto. Como que é? Ah, entendi. Você não Meu- consegue. Já dificulta aí pra mim. É meio esquisito mesmo, né? No português a gente fala Nossa. tudo, cumprir tudo longo, né? Aham. Eles têm essa mania de encurtar. Meu Deus. É, no plural, aqui, ó, para o there are, não pode, tá? Então, isso aqui, por exemplo, não existe, ó. Tá? Então, Graças isso a aqui não. Deus. Tanto que ele colocou aqui um proibido, né? Tá. Então, ó. Então, aqui, ó. Há 3 pessoas. Você vai ter que falar a forma comprida dele, tá? There are 3 people. Ok? Então, a forma contraída é só para o singular, tá? Então, esse slide é só para fazer essa observação. Ok. Então, there are aprendido, agora, né, tem que praticar um pouquinho em casa. Então, agora a gente vai aprender vocabulário novo, né? Coisas na cidade, ok? Então, dá uma olhadinha primeiro nessas imagens, para a gente poder ouvir e ver o que a gente consegue escrever, tá? Então, ó, as primeiras letrinhas já estão lá. Então, olham bem. Ok? Então, vamos escutar agora. Daí eu vou parando, vocês vão me dizendo o que vocês estão ouvindo. Ó, Isabela, para mim está dizendo aqui que você saiu da sala. Eu só fechei a minha aula, porque senão eu fico escutando dois, o seu e o meu. Ah, tá. Daí você Entendeu? consegue escutar então, né? Isso, Quando está consigo. compartilhado. Aham. Beleza. Vamos lá então. Post office. E aí, o que foi dito aqui? Post-titles? Não entendi muito bem. Como Ah, assim? quase isso. Vamos de novo, olha só. Post office. Post-titles. Starters. Ah, ok. Na verdade, são 2 palavras, é meio complicado mesmo. É post, ó, post office, tá? Nossa. Post office significa serviço postal, né? Correio, ok? Post office, né? Agora vamos tentar ouvir a segunda. Tomara que ele seja, né, mais devagar, mais claro. Vamos ver. Sim. Museum. E aí? Music. Museum. Isso, museum, que é museu, Museum. né? Museum. Letter C, Park. 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 Uhum.
Letter D. Train station. E aí? Shuttle station. Isso, station. Então, uma coisa a gente já sabe que é estação, né? Sim. Agora, De trem, ó, de trem. de trem. Então, como que fica? Vamos voltar um pouquinho, ó. Ixi. Ó. Train station. Next station, train. Train Train station. station. Ah, Train station. Ok? Agora a letra E. Vamos ver. Library. É? Ah, é biblioteca, né? Só não sabia Isso. inglês. Library. Library. Isso. No inglês tem uma library é um falso cognato, né? Porque a gente que é falante de língua portuguesa, você pensa library deve ser livraria, mas não é, tá? Library é biblioteca, ou seja, quando é pública, tá? Mesmo Tá. quando é privada, mas é uma biblioteca na casa de alguém, por exemplo, né? Agora, quando é para vender livro, daí é bookstore. Então, ou seja, o que a gente chama de livraria não é library, é bookstore, tá? Então, ó, vou escrever aqui para vocês, ó, bookstore é livraria, tá? E library é biblioteca. Ok? Ok. Letter F. Police station. E aí? Police station. station. Yes, police station, que é delegacia ou estação policial, tá? Tá. Letter G. School. E aí? School. School. Uhum. Escola. And letter H. Mall. E aí? Mall. 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 O que significa isso? Não sei. Ah, ok. Então essa é boa de aprender, porque a gente, brasileiro, a gente comete muito esse erro. Mall é o que a gente chama de shopping, tá bom? Então, no inglês, embora shopping seja uma palavra inglesa, mas a gente, vamos dizer assim, deturpou o significado. Shopping significa compras, tá? Ah, Compras. Você fala, por exemplo, go shopping significa ir às compras. Agora, se você estiver se referindo ao local, que a gente chama de shopping, aí é mall, tá? Ou então, shopping mall. Só que geralmente é só mall mesmo que eles falam, ok? Então, ok. vou também escrever isso aqui. Anotem, por gentileza, essa observação, ó. Então, ó, shopping significa compras. Olha só, né? Então, ó, to go shopping, ir às compras. Ok? E mall, que é o que a gente chama de shopping, tá? Tá, shopping mall. Ou simplesmente mall, né? Vou colocar todas as opções, espera aí. Mall ou shopping mall é a mesma coisa que shopping center. Na verdade, na Inglaterra, eles preferem falar shopping center, tá? Ok? Ok. Bem, completado aqui então. Completinho aqui então. Vamos ver. Aqui. Vamos aprender mais um pouco de vocabulário. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque o áudio está fora de ordem das figuras, tá? Então, nós vamos tentar ouvir, vocês vão me dizer a qual figura ele está se referindo. Então, olha só.
Fire department. Fire department. What letter? Hum, D. Fire. O que é fire? Fire. Fire department. Fire. Fire é fogo, né? Então, fire department é o bombeiro, tá? Então, a letra F, ó. Como que escreve pro fogo? Tá, eu vou escrever aqui no chat, tá bom? Vou tá. anotando aí para nós, ó. Fire department. Ó. Fire department. Ok? Ok. Vamos ouvir o próximo. Supermarket. O que foi dito? Cybermarket. Por aí, é por aí. Vamos de novo. Supermarket. Cinema? Não, Não, not cinema. não sei. Ó. Ó. Supermarket. Cheguei. Morning. Super Mercado. Supermarket. market. Isso. Ah, Isso, ele fala do jeito estranho, mas é a letra H. Supermarket. Então, ó, supermarket. Ok? ok. Hospital. E aí? Hospital. Hostel. Isso. Hospital, que escreve igualzinho em português, só que pronúncia que é diferente. Letra A. Hospital. Hospital. Uhum. Office. Office. Isso. O que é office? É escritório. Escritório. Letra E. Então é assim que escreve, ó. Office. Aqui. Hotel. 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 D. Hotel. Letter? D. D. Letter D. Então também escreve igualzinho em português. Bank. 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 Ah. Letter G. Letter G. Bank. Então escreve assim, ó. Aqui. House. 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 Letter? B. Letter B. House. Movie theater. Movie. O resto não entendi. Theater. Então, a primeira palavrinha é o quê? O que é movie? Filme. Movie é filme, isso mesmo. Tá? Agora, theater é teatro. Então, quando você junta os dois, né? Movie, theater, aí você está se referindo ao local, né? Ao teatro onde é passado o cinema, a sala de projeção, vamos dizer assim, tá? Então, ó, movie, theater, tá? Então, quando você quer dizer, por exemplo, ir ao cinema, go to the movie theater. Go to the movie theater. Tá. Ok? Então não é cinema, não significa cinema isso. É o local, cinema. Isso, Ah, tá. local. Se for a palavrinha cinema e, por exemplo, ir ao cinema, se referindo ao local, daí é a movie theater, tá? E, boa observação, a palavra cinema também existe. Eles gostam mais de falar cinema na Inglaterra, tá? Na Inglaterra eles falam cinema ou film, né? Mas também existe. Ok, nesses últimos minutinhos de aula, a gente vai falar o que tem na nossa cidade,
tá? Então, ó, vou pedir para cada uma formar, vamos dizer, que tal 3 frases, 5 frases, tá? De coisas que tem na nossa cidade. Então, por exemplo, aqui em Taubaté tem tem 2 shoppings, ok? Então, ó, there are 2 malls, ok? Ou então, se quiser ser mais completo, em Taubaté, there are 2 malls. Tá? Então, quando for no singular, there is. Quando for no plural, there are. Ok? Então, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem juntas, tá? E aí a gente já volta. Para uma ajudar a outra também, tá bom? O trabalho é individual, mas se caso a colega, uma ou outra colega precise de ajuda. Então, vamos lá. Ah, e a gente mora no mesmo lugar também. Ah, vocês moram no mesmo lugar? Aham. Só É, bairro vocês são diferente. Só o bairro que é diferente. Ah, tá. Onde que vocês moram? Eu sou da Zona Leste, Paulo, né? Dona São Leste. Paulo, Em São Paulo? É Ah, que eu sou da ok. Sapopemba, ela é da Vila Formosa? Formosa. Aí. Ah, entendi. Então, ó. Daí dá para ajudar. Vocês sabem o que que tem no bairro, uma ajuda a outra, ok? Sim. Vamos lá. Então, abrir aqui as turmas, as salas. Daqui a pouco a gente volta juntos. Tá. Já estão as duas aqui comigo? Sim. Ok. Então, vamos ver. Eu sei que o tempo foi curto, peço desculpas, tinha que ter deixado um pouquinho mais, né? Mas vamos ver o que vocês conseguiram fazer. Vai lá. Aqui é muito difícil ter uma coisa só. É, não tem nada que seja uma coisa só. É tudo um monte. É, eu Ok, consegui no fazer problem. duas.
escrever duas, que seria there are foul mall. 4 shoppings. Não seria. Não, foul. Sorry. Fall. Isso. Mall. Alguns shoppings. Alguns. Ok. Muito bem. Então, ó, there are a few malls. Field, sorry. É o I. Isso. There are a few malls. Ok. Isso. Muito bem. There mais? are a few train station. There are a few train stations. Ok. Só essas duas deu tempo de fazer. Ok, tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado. Isabela? Fiz duas também. There are lots people in my city. E there are, aqui, ó, lots of, tá? Tem que incluir essa Ah, parte. é. Esqueci do ó. Lots of people in my My city. city. E o que mais? E aí a outra, não sei como que eu falo bairro pro em inglês. Bairro é neighborhood. Meu Deus. Neighborhood, é uma palavra O que imensa. eu fui inventar? Neighborhood. Como é que pronuncia isso? É neighborhood. Neighborhood. Tá, vou tentar. Isso. Tem um monte de letra ali, mas que tá só de bonita mesmo. Não tem. Tá. There are few supermarket near my Ai, não lembro. Neighborhood. Neighborhood. Ok. Ó. There are few supermarkets near my neighborhood. Meu Deus. Oh. Trava-línguas. É coisa que realmente, mas assim, é muita letrinha que não tem som, né? Ela só tá graficamente ali. Ok, meninas. Muito bom a participação de vocês, foi excelente, né? Como sempre. Vocês estão de parabéns. Tem alguma dúvida com relação à aula? There is, there are, vocabulary? Pronto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui fazer uma lição ontem, nem lembro de quem que é, mas tinha how much e how. Qual que é a outra? How many? How many. Qual é a diferença das duas? Ok, boa pergunta. Ó. How many é quantos ou quantas, tá? Ó, how many é quantos ou quantas. E how much é quanto ou quanta, tá? Sem plural. Tá bom? Essa é a maneira Tá. mais fácil de associar. Então, na prática, como que é isso? Eu falo assim, ó, quanto café tem aqui nessa xícara? Quanto café? Tá vendo que não vai no plural? Aham. Então, how much coffee? Agora, se você fala quantos livros tem na sua casa, você viu que foi no plural. Então, how many books? Books. Isso. Então, how many a gente usa quando a palavrinha for no plural. E how much a gente usa quando a palavra não for no plural. Tá ótimo, teacher. Muito obrigada. Oh, my pleasure. So, Agatha, good night. See you next class. Isabella, good night. Good See you night, next Bye. teacher. Bye-bye. Bye Bye bye. bye.